O quanto somos importantes? Qual o grau de importância da atual sociedade humana? Nossos costumes são realmente os mais evoluídos que já existiram? Estamos realmente no ápice do desenvolvimento humano, tal como nunca ocorreu antes? Este lugar que você vê nas imagens é um campo megalítico construído por um povo que hoje é quase que completamente desconhecido e sem importância. Atualmente, todas as estruturas encontradas aqui são quase totalmente desconhecidas, e a ciência atual apenas dá os primeiros passos para compreender esses objetos de pedra. Eles foram construídos há aproximadamente 2.500 anos. As pessoas que o fizeram se tornaram poeira há muito tempo, mas as estruturas, que podem ter vários metros de altura, ainda permanecem. Por isso, novamente, voltamos à pergunta: será que essas pessoas eram importantes? Saberíamos sobre sua existência se não pudéssemos ver com os nossos próprios olhos essas estruturas de pedra? O lugar que vemos nessas imagens é hoje conhecido como a Planície dos Jarros, nome que recebeu devido à semelhança que as pedras megalíticas possuem com esses recipientes. Pode até não parecer, mas esse lugar guarda um dos mistérios mais enigmáticos de toda a ciência e, inclusive, levanta dúvidas sobre a sociedade humana atual. Para descobrir que mistérios são esses, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o canal diretamente, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Ao chegar bem no meio da região do Laos, na planície de Chien Con Wan, na Indochina, próximo ao Vietnã, o turista tem uma vista peculiar. A natureza não é tão bela nessa área. Somente grama e algumas árvores se espalham por aqui e ali. Mas de longe, antes de realmente chegar no ponto alto da viagem, podem ser avistadas formas que lembram cupinzeiros, distribuídos por longos espaços. Ao se aproximar, porém, o visitante vê que não se tratam de cupinzeiros, mas que são grandes artefatos feitos de pedra. Esse lugar é hoje conhecido como a Planície dos Jarros, e o nome parece bem óbvio. Aqui, a paisagem é dominada por uma estranha coleção de gigantescos jarros de pedra, pedras constituídas de arenito, granito e coral calcificados. Inclusive, devido ao seu valor arqueológico, o lugar também é conhecido como o Stonehenge asiático. Quem criou os jarros ainda é um mistério. Acredita-se que o povo responsável por os terem fabricado já tenha sido extinto há muito tempo. Além disso, a real utilidade dos jarros também é algo ainda inexplicável. Uma das teorias mais aceitas é que serviam como urnas funerárias ou como uma espécie de armazenagem para alimentos e água. Um dos grandes problemas para explicar sua função original é o fato de que, possivelmente, os jarros foram usados por povos modernos para usos diversos, e isso pode ter contaminado os mesmos, dificultando estudos do real propósito de seu uso. Acredita-se que esses monumentos estranhos estejam em Laos desde pelo menos a Idade do Ferro, que compreendeu um período entre o ano 500 a.C. e 500 depois de Cristo. Desde que a existência desses jarros é conhecida, esses estão envoltos em mistérios e lendas, o que faz com que ninguém tenha muita certeza de quem os fez ou por que os fez. As origens míticas dos misteriosos frascos são mencionadas nas lendas do povo da região, onde são descritas como as criações de uma raça de gigantes que dizem ter habitado a região. Nessas lendas, o rei gigante Kuncheun os fez simplesmente para manter o álcool em comemoração a uma batalha vitoriosa pela qual haviam lutado. Depois que os gigantes partiram, eles simplesmente abandonaram os potes, onde permaneceram na planície para os elementos. Os objetos ficaram abandonados, entre aspas, por muito tempo.
Os potes foram primeiramente submetidos a um verdadeiro exame arqueológico nos anos de 1930 pela pesquisadora francesa Madeleine Colany, que fez as primeiras observações científicas reais sobre os potes. Ela descobriu que a maioria deles era um composto de arenito, mas que outros também eram feitos de granito, entre outros materiais. A partir das primeiras pesquisas, ela especulou que eles provavelmente eram usados para cerimônias funerárias antigas, com os discos de pedra nas proximidades, talvez mercadores. Porém, essas são apenas especulações. De fato, o propósito dos jarros tem sido um quebra-cabeça até o presente. Na continuação das pesquisas da arqueóloga francesa, ela descobriu restos de dentes humanos dentro dos frascos e em torno deles. Grânulos e peças de cerâmica também estavam ao redor dos frascos, servindo como pistas estranhas que não foram totalmente compreendidas. Pesquisas posteriores feitas por outras expedições encontraram ossos nas proximidades dos jarros, apoiando a ideia de que eles eram uma espécie de dispositivo fúnebre com as oferendas de contas aos falecidos. Ainda mais, foi encontrada na região próxima aos jarros uma caverna que se pensava ter sido usada como crematório, embora os habitantes locais acreditem que este, na verdade, era um enorme forno dentro do qual os frascos foram fabricados. Essas teorias tiveram muita força até 1994, quando o pesquisador japonês Eiji Nitta chegou à conclusão de que os potes possivelmente estavam lá para servir como marcadores de locais de enterro. No entanto, assim como todo o resto explanado até agora, isto é apenas uma teoria. Fato é que vários desses jarros guardam ossos de pessoas que viveram há milhares de anos e que têm intrigado pesquisadores. De primeiro momento, apenas descobrir que o jarro abrigava cadáveres já surpreendeu os arqueólogos. Mas agora, uma escavação recente em um sítio do país do Sudeste Asiático mostrou que esses vasos podem conter principalmente restos mortais de crianças, pelo menos em sua maioria. Como os cientistas chegaram a essa conclusão? Os pesquisadores encontraram evidências de taxas altas de mortalidade infantil que podem ter assombrado a população local dessa região há milhares de anos. Mais de 60% dos ossos analisados no estudo, publicado na revista científica Antiquity, eram de indivíduos que perderam suas vidas ainda durante a infância. Metade deles veio a óbito em estado fetal ou no começo de suas vidas. Dos 18 indivíduos examinados pelos cientistas, 4 deles tinham um problema dentário relacionado à desnutrição. Porém, o mau estado de conservação dos ossos limitou análises paleontopatológicas futuras. Também foram achados pingentes, miçangas de vidro e discos para ornamentar as orelhas parecidos com os alargadores. Além disso, só no começo deste ano, foram encontrados mais de 100 vasos em 15 sítios arqueológicos diferentes no Laos. Ainda não se sabe muito sobre a cultura das pessoas que viveram na época aproximada a qual os vasos surgiram. Não sabemos ainda quando os jarros foram colocados na paisagem e se os corpos encontrados neles são da época dos vasos, ou como esses restos mortais podem estar relacionados com eles, afirmou Louise Chiwan, pesquisadora da Universidade de Melbourne, na Austrália. Mas por que estudos mais profundos do que esses, tão antigos, não são mais feitos na planície dos jarros? Por que o local ficou com status de abandonado por tanto tempo? Acontece que essa região do Laos é extremamente perigosa. Na verdade, esse é considerado um dos locais mais perigosos de todo o mundo. O sítio arqueológico, embora remoto, não escapou da Guerra do Vietnã. Durante os anos de 1960 e 1970, o Laos foi o país mais bombardeado do mundo. Era aqui que os Estados Unidos lançavam suas bombas antes de chegar ao Vietnã, com quem travava uma guerra. Dessa forma, muitas das gigantes peças foram danificadas. Crateras foram abertas nas planícies e muitas das bombas lançadas não explodiram e são um perigo para visitantes até hoje. Podem explodir a qualquer momento.
Um perigo que só não é maior do que as minas terrestres, silenciosas e letais, que enterradas também infestam o solo da região. Estima-se que existam mais de 250 mil dessas minas esperando um mínimo contato para finalmente explodir. Olhando por esse lado, é curioso como avançam as técnicas e os meios para fazer guerra, enquanto que a passos de tartaruga, a ciência e a tecnologia não encontraram até agora um meio eficiente de acabar com essa praga das minas terrestres que assombram tantos países há tantas décadas. Além dessas formas de destruição, os próprios turistas, que não podem visitar todos os jarros da planície devido aos perigos das minas enterradas, também acabam por causar danos aos objetos de pedra. Realmente, a ação humana tem sido lamentável ao eliminar esses potes, algo que nem mesmo milhares de anos foram capazes de fazer. Hoje em dia, dos 85 campos de jarros já identificados, apenas uma pequena quantidade está aberta ao público. Até hoje, esses frascos de pedra permanecem como uma grande incógnita do passado. Dentro do cenário científico, geram muitos debates e discussões sobre sua origem e utilização. Mesmo sem saber exatamente o porquê ou para que foram criados, o governo do Laos tem constantemente lutado para tornar o local em um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco.